capítulo 1, tá? Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que semeando Israel, toda atenção é pouca, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. Não deixavam nenhum mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entrava na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos quantos os oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a terra. Versículo 10. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenham medo aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho, que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Abzearita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Você consegue repetir isso comigo? Malhando trigo no lagar. Então disse o anjo do Senhor, que lhe apareceu, e lhes disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deixou nas mãos dos midianitas. Então Deus olhou para ele. Então Deus olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Pode se assentar. Irmãos, eu preciso deixar um negócio aqui bem claro antes de pregar. A gente estava falando um pouco mais cedo sobre alguns vídeos que a gente viu na internet, né? De algumas pessoas pregando e fazendo no altar algumas besteiras. E eu falando para eles, isso é emoção. Porque quando você começa no ministério, você prega, se você não tomar cuidado, a emoção toma a razão, toma a fé, e aí acaba que você começa a trocar as marchas. Então, o que eu quero dizer para vocês, primeiro, é que eu já passei dessa fase. E segundo, a palavra hoje é tão forte que não deixe passar na sua cabeça nem por um minuto que qualquer coisa que foi falado aqui é uma indireta para você. Não leva para esse lado, porque é muita arrogância da sua parte achar que a gente vai pegar 2 horários de culto, fazer uma mensagem, porque a mesma mensagem que eu ministrei hoje de manhã é a mesma noite, só por sua causa, entendeu? Então isso aqui é uma palavra para o povo de Deus, que às vezes Deus fala com a gente de maneira tão forte. Teve uma pessoa uma vez que não quis batizar, porque ele veio na igreja e brigou com um dos nossos diáconos falando: você contou minha vida inteira para esse pastor. E o cara, nada a ver. Então abra seu coração
e foca toda a atenção que você estiver nesses pouquíssimos minutos, porque esta mensagem pode transformar o curso da sua vida. Amém ou não amém? E dá um glória a Deus, senão eu passo mal. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça que você está na quarta mais poderosa da cidade. Amém? Na IEQ Céus Abertos. Gente, basicamente, a Bíblia está relatando aqui de uma época em que o povo de Deus estava vivendo uma situação muito difícil. Porque a Bíblia diz que eles plantavam e vinha os inimigos, atenção, e quando chegava o tempo que os filhos de Israel ensacavam a colheita daquilo que eles iriam comer e vender, comercializar, trocar por outras coisas com outras nações, fazer relações comerciais e também encher o estômago. A Bíblia diz que da ponta da nação subia do Oriente os inimigos, os midianitas e os amalequitas, para roubar a colheita do povo de Deus. A Bíblia diz que eles vinham com tantos camelos que eles não podiam se contar. Eles vinham com força bélica, não, com força de exército, de espada, de escudo, de lança, um número muito grande de homens, e roubava a colheita dos filhos de Deus. Então, Israel plantava, regrava, tratava a colheita, mas na hora de colher e comer, os inimigos colhiam e comiam os frutos que os filhos de Deus plantavam. Toda atenção. Na hora de colher, o inimigo vem e rouba a colheita. E dizia: otários, vocês plantam, a gente colhe. Babacas, vocês ensacam a colheita para nós, a gente vem e pega a colheita de vocês e vai embora. Porque a gente tem a força que vocês não têm, a espada que vocês não têm, o escudo que vocês não têm, os camelos que vocês não têm. É nesse contexto, só que a Bíblia diz que isso veio se repetindo por longos anos. Israel empobreceu muito. E a crise foi tão grande que a Bíblia diz que os filhos de Israel, os filhos de Deus, fizeram covas nas montanhas. E o cara vinha com a barriga doendo de fome, quando ele sentia que ele iria morrer de fome porque não tinha mais o que comer, ele cavava a própria cova. Diga: sangue de Jesus tem poder. Como um bom crente tradicional, né? Ele cavava a própria cova e ficava ali do lado da cova esperando a morte chegar, e rolava para dentro da cova e caía lá, para não dar problema para ninguém. Tamanha era a crise dessa situação, dessa conjuntura aqui que a Bíblia está falando. Levante a sua cabeça. É nessa hora que Gideão, a Bíblia vai dizer, nesse contexto, nesse tempo de pobreza, de miséria, de escassez, de falta, que Gideão vai aparecer. E a Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. O que é o trigo? Malhar o trigo, todo mundo aqui sabe o que é. Você pega o trigo, amassa o trigo com a mão e vai amassando ele assim até sair a semente. Amém? Isso é o quê? Malhar o trigo. Agora preste atenção, o que é o lagar? Lagar é o lugar aonde se amassa uva. Na época as mulheres vinham com os pés e começavam a amassar a uva no lagar. Só que Gideão está malhando o trigo no lagar, porque o lagar era fechado. Então Gideão está trabalhando escondido, para pegar um pouquinho daquelas sementes e levar aquelas sementes para sua casa, para sua família. Aquela vida miserável.
comendo pouquinho, alimentando de semente de trigo. Não tinha mais carne, não tinha mais leite, não tinha mais abundância, não tinha mais prosperidade. Então a família de Gideão estava vivendo a pior crise. Gideão está com a barriga lá no fundo, com as costas, o estômago, tudo sendo ferido. Ele está com fome, trabalhando e pensando: que vida desgraçada, vida miserável, que inferno. Ele está naquele dia que o estupim está curto. Ele está revoltado com aquela situação que está acontecendo. É nessa hora, nesse contexto, que Deus aparece para ele e diz: Gideão, homem valente. Ah, irmão, se fosse eu e você, a gente ajoelhava: oh Deus, aleluia, glória seja dada ao teu nome. Gideão olha para Deus revoltado e fala: como é que o Senhor falou? Se o Senhor é comigo, e se eu sou valente, se o Senhor me ama, por que eu estou nessa situação? É porque a Bíblia diz: os que provocam a Deus estão seguros, está no livro de Jó, e nas suas mãos Deus põe tudo. Provocar aqui não é desrespeitar, provocar não é falar mal com Deus ou mal de Deus. O provocar que a Bíblia está falando é ele achar no seu coração uma revolta. Porque quando Gideão vai responder Deus, ele diz assim: e o que é que tem feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Sabe o que quer dizer isso aqui? Gideão está dizendo: eu estou cansado de ouvir testemunho dos outros. Eu estou cansado de basear na perspectiva daquilo que Deus fez. Eu estou cansado de basear a minha vida naquilo que Deus fez na vida dos meus pais. O meu bisavô me contou que ele viu o mar abrir. O meu avô me contou que aconteceu isso. O meu tataravô me contou que o Senhor fez isso. Mas o que eu tenho para contar das maravilhas do Senhor? Qual é o testemunho que tem na minha boca de que o Senhor é fiel comigo? Qual é o testemunho que tem na minha boca de que o Senhor operou na minha vida? Eu não quero mais viver baseado em testemunho dos outros. Se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo isso? Aí naquela hora Gideão manifesta algo que, se não tiver no seu coração, você vai continuar vivendo a mesma vida. Você tem que ter maturidade para me ouvir daqui para frente, tá? Porque o que eu vou pregar aqui, você não ouve em qualquer lugar. Porque não é qualquer pastor que tem coragem de falar: mas eu vou. Sabe qual é o problema? É que o tempo vai passando e tem crente que a vida dele vai regredindo. Até quando? A pergunta que Deus colocou no meu coração para te fazer é: até quando você vai aceitar essa miséria que você vive? Até quando você vai aceitar essa casa sua que parece um inferno, de tanta briga? Até quando você vai ficar sofrendo? Irmão, tem guerras na nossa vida que tem 20 anos que a gente está na mesma situação. Tem 10 anos que a gente está na mesma situação. Sabe, tem situações na nossa história, na nossa vida, que a gente fica vivendo e parece que Deus não está nos ouvindo e Deus não muda aquela situação. A gente ora, a gente pede, a gente clama. Por quê? Porque está faltando em você uma coisa que muda a vida de qualquer pessoa. E Deus não opera na vida de quem Ele não vê isso no seu coração. Ó, uma bênção, uma bencinha, você vai até receber. A cura da dor de cabeça, cair 5 mil na sua conta. Isso é coisa que não resolve o seu problema. Você vai voltar a precisar. Mas milagre verdadeiro, ele não acontece, ele é provocado. A mudança real na vida de alguém, ela na Bíblia, à luz da Bíblia, espiritualmente falando, ela não acontece de maneira espontânea. Deus precisa olhar para o seu coração e ver no seu coração uma revolta. Sabe qual é o seu problema? O seu problema é que você se conformou com a situação que você está vivendo. Ah, pastor, deixa do jeito que está mesmo.
Ah, tem 10 anos que eu sou casado e o casamento toca assim, e você começa a empurrar com a barriga uma vida miserável. Você começa a aceitar e a empurrar com a barriga um inferno que você chama de casamento, um inferno que você chama de namoro. Não é namoro, é um inferno, porque só tem briga, só tem contenda. E aí, em vez de você abrir a caixa preta, você trava, breca e deixa as coisas continuar da mesma forma. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o nosso problema? É que nós olhamos para a nossa vida financeira, falta, crise, sabe, quer comprar uma coisa e não consegue, quer comer uma coisa e não consegue, aquela escassez, aquela dificuldade, e a gente faz o quê? No fundo do nosso coração, a gente aceita. Por quê? Porque minha mãe foi assim, porque meu pai foi assim, já estou velha demais, estou muito novo para conquistar, estou muito novo para crescer, estou velha demais para viver isso, estou velha demais para poder viver um rompimento na minha vida, para eu poder transformar. Sabe, Deus está olhando para o seu coração, e sabe o que Ele vê no seu coração? Conformismo. Você parou no tempo, você aceita a depressão, você até fala assim: não, pastor, a minha doença, a minha alergia, a minha depressão, o meu câncer, como é que é? Ele é seu? É porque você já tomou posse. Ah, não, pastor, nós comemos isso aqui mesmo, porque nós é pobre. Como é que é? Você já aceitou? A pobreza não é dinheiro, a riqueza também não é dinheiro, é um estado, é uma fé. Você está crendo na miséria, e você já tomou posse da miséria para a sua vida. As coisas estão do mesmo jeito, e não muda, porque o seu coração está conformado. Você tem mais prazer de ficar fora de casa do que em casa, e você aceitou. A gente, irmãos, evita conversas difíceis, a gente evita embates, a gente evita abrir as caixinhas pretas da nossa vida, a gente evita conversar o difícil, a gente evita falar: senta aqui, porque eu não vou mais aceitar isso. Você tem aceitado, você conformou. Aí o Eterno olhou para o teu coração e viu: tá bom, não posso operar. Você tem impedido Deus de operar na sua vida, na sua empresa. Você é uma baita profissional, você é um baita profissional, e você está trabalhando para os outros, enriquecendo outra pessoa. Dá sua vida naquela empresa, porque você está com medo de sair de lá e pegar um cliente para você. Você está com medo de abrir seu salão, você está com medo de começar a empreender, você está com medo porque você já aceitou viver de um salário mínimo. Tem um irmão aqui, irmãos, que eu estava conversando com ele, ele teve uma porta na cara, chegou numa empresa e foi reprovado. Eu conversando com ele, ele desempregado, ele falou: irmão, você tem moto? Tenho. Você tem carteira? Ele falou: não, pastor, eu tenho carteira e eu posso rodar de moto. Aí eu fiz uma conta básica, eu falei: irmão, se você sair de casa tal horário, e for trabalhar de moto, você vai ganhar 5 mil por mês no mínimo. A gente aceita as migalhas, migalha de amor, migalha de atenção, migalha de carinho, fica correndo atrás de quem não te valoriza, fica correndo atrás de quem não te ama. Ah, se essa pessoa me abandonar, eu vou morrer. Não vai não. Você aceitou a migalha, você já aceitou essa situação doentia sua, de ficar correndo atrás das pessoas que não te querem, que não te amam, que não te aceitam. Você aceitou. Você vestiu a capa da pobreza, a capa da doença, a capa da carência. Você vestiu a capa espiritual fraca. Acontece que você vê uma macumba na sua casa, você não fica em paz. Você não vai lá e quebra aquele negócio. Acontece que o diabo está sambando na sua cara,
Você vê demônio na sua casa e você coloca a coberta e tampa a cabeça em vez de orar e repreender, porque você já aceitou a condição de ser fraca, de ser fraco espiritualmente. Na sua cabeça você é um derrotado, na sua cabeça você é uma derrotada. Aceitou a tristeza, aceitou a pobreza, aceitou a miséria, aceitou o fracasso. E Deus está olhando para o seu coração e dizendo: eu não posso fazer nada por você, porque o negócio está dentro de você. Sabemos que o maior problema de Deus não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito de dentro do povo. E enquanto o Egito não saiu de dentro do povo, Deus não pôde operar. Enquanto você não tirar o seu coração dessa situação, você não vai viver milagre. Posso contar um testemunho pessoal? Só se vocês prometerem que vocês não vão rir. Quem promete, levanta. Vocês já estão rindo? Que vergonha. Ah, tá gravando, né? De manhã eu contei, né? Mas não estava gravando. Ah, mas não estou nem aí. Vai ser difícil. Estenda a mão aqui, me abençoa. Então vamos lá. Queimou um chuveiro lá em casa. Escuta, isso é verdade. Queimou um chuveiro lá na minha casa, Graciele. Aí eu tinha um chuveirão bom, bacana, bonito. Falei, vou colocar esse chuveiro, né? Só que eu não sei fazer. Aí eu chamei meu irmão, resolve esse negócio aqui. Ele falou, não, claro, esse aqui, ó. Vamos lá. Tal. Colocar o chuveiro lá para você, entendeu? Aí ele chegou para pôr o chuveiro para nós, né? Aí na hora que ele estava instalando o chuveiro, e eu precisava tomar banho para fazer não sei o quê, entendeu? Entendeu? Precisava. Aí eu, põe aí aquela coisa, né? Põe o chuveiro aí. Aí ele falou assim, só que tem um problema, não tem fita isolante não. E também o chuveiro é muito pesado, esse cano é leve, tal. Ele falou, mas tem como eu fazer uma gambiarra. Quem aqui já fez gambiarra? Levanta a mão. Aí o que esse cara fez? Ele pegou um barbante, amarrou o chuveiro e colocou na cerâmica o chuveiro amarrado com um prego. Vai piorar, espera aí. Aí na hora de amarrar e vedar o negócio, ele pegou aquelas sacolas vermelhas de supermercado e amarrou para isolar, né? Aí ficou aquelas pontas de fio, umas tochas de sacola verde e um barbante segurando o chuveiro. E sabe o que é pior? Tá assim até hoje. Se você for lá agora, gente, aí eu tomando banho para vir na igreja e tá frio, né? Aí você tem que esquentar. Aí na hora que eu fui mudar o coisa dele, pá! Chuveiro balançando assim, ó. Eu olhei e falei, sangue de Jesus tem poder, Pai. Tem misericórdia de mim. Aí eu tomando banho, aquele cheirão forte, sabe? Eu falei, Jesus, o que vai acontecer aqui? Será que eu vou morrer? Esse chuveiro vai me matar. Vai sair fogo desse negócio. E queimando aquele cheiro de queimado. E eu olhando aquelas duas torres de sacola verde. E o chuveiro pendurado, amarrado num barbante, cara. Deixa eu beber uma água aqui. Mas eu estou expondo algo meu pessoal, mas a nossa vida é assim. A gente vai empurrando as coisas com a barriga. A gente vai deixando
deixando do jeito que tá, eu vou deixar. Deixa. E você tá com a vida cheia de gambiarra, tá com a vida cheia de problema. Treta com um, treta com outro, problema com um, problema com outro. Não resolve. Junta um problema no banco, você não resolve. Tem um birimbolo no cartório, você não resolve. É um problema com alguém, você não resolve. E a vida vai ficando mais difícil, mais dura. Por quê? Porque a gente vai deixando as coisas passar. Empurrando com a barriga. E é nessa hora, irmãos, que nós precisamos entender Deus. Escuta, porque eu já estou caminhando para o fim. É nessa hora que a gente precisa entender como que Deus trabalha. Me pergunta por quê? Deus permitiu aqueles inimigos afligir Israel. Porque se Deus não permite os inimigos afligirem Israel, a terra ficaria daquele mesmo jeito. É por isso que Deus permite algumas coisas acontecer com você. Não foi Ele que fez, mas Ele permitiu. Porque às vezes Deus precisa permitir que o chão saia dos nossos pés, para a gente entender que a gente sabe voar. Porque o bom é inimigo do extraordinário. Você tem que estar preparado e preparada para viver as manifestações verdadeiras do céu. Tem confortos que Deus tirou de você, que Deus permitiu sair. Tem coisas que Deus permitiu acontecer. E tem permitido. Por quê, pastor Robert? Para que você desperte. Para que você acorde. Vou contar uma história. Um homem tinha uma vaquinha, vivendo uma vida miserável. E aquela vaquinha dava leite. E ele, daquele leite que a vaquinha produzia, ele fazia um pedacinho de queijo, ele fazia trocas de leite por um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Ah, vida miserável. Ai, a minha vaquinha. Um dia o cara passa na BR, atropela a vaca do cara e a vaca morre. Olha para mim. Aí aquele cara que atropelou a vaca, achando que tinha feito algo inofensivo, sai e vai embora. Passa um tempão, alguém chega para ele e falou: cara, foi você que atropelou a vaca na BR, tal dia e tal hora? Foi. Cara, você precisa voltar lá e pedir perdão para aquele homem. Aquela vaca era tudo na vida dele. Com ela ele comprava comida, ele trocava comida, ele trocava feijão, ele vivia daquela vaquinha. Aquela vaquinha era o sustento dele. O pouquinho de leite que saía por dia dava sustento para aquele homem. Aquela casinha miserável, aquela coisa. Aí ele falou: meu Deus, eu preciso ir lá pedir perdão. Eu não sabia disso. Quando ele chega, ele vê uma fazenda gigante. Um monte de funcionário. Quando ele está conversando com o funcionário: cara, há um tempo atrás eu atropelei uma vaca aqui e era aqui. Será que vocês conhecem o cara? Sai de lá de dentro o dono da fazenda dizendo: sou eu. Eu sou o dono da vaca. Ah, eu vim aqui te pedir perdão. Me pedir perdão por quê? Porque eu atropelei e matei sua vaca. Ele falou: me dá um abraço aqui. Eu quero te agradecer. Porque se aquela vaca não morre, essa fazenda não nasce. Eu fiquei preso no leitinho que saía daquela vaca e eu não sabia que eu tinha capacidade. O dia que ela morreu, eu comecei a buscar escapes, saídas, situações. Querido, o melhor azeite é liberado na prensa mais forte. Presta atenção, quando chegou o problema, Gideão estava malhando trigo no lagar, achando uma saída para a crise que ele estava enfrentando. Atenção, porque toda atenção agora é pouca, porque eu já vou encerrar. Naquela hora, naquele momento, Gideão nos mostra a postura que devemos ter diante das tribulações e das provações. Na tribulação e na provação, você encolhe ou você vai para cima. Esse problema só chegou porque a partir desse problema, o melhor de você está sendo extraído. Preste atenção, você só descobre que você sabe voar o dia que você perde o chão. Presta atenção, você só descobre o tamanho da sua força o dia que você recebeu aquele tapa na cara, o dia que você foi humilhado por aquele homem
homem, o dia que você foi humilhada por aquela mulher, o dia que você foi rejeitado, o dia que aconteceu uma tragédia, uma tristeza, você se posicionou e disse: ninguém me pisa mais, eu não vou sofrer mais isso. Por quê? Porque o fogo da tribulação molda um homem forte, molda uma mulher forte, molda uma guerreira, molda um guerreiro. Me encara, porque eu estou dizendo algo para você. Assim te diz o Senhor: se você está encolhido nessa tribulação, você está agindo errado. Essa tribulação não veio para te matar, essa tribulação veio para te promover para o próximo nível. Não encolhe, vai para cima. Por quê? Porque quando você não tem saída, é aí que você começa a buscar saídas aonde não existe. 2 ladrões foram condenados à morte. 48 leis do poder. Quem já leu esse livro? 48 leis do poder. Quem já leu esse livro? Leia, por favor. Use com moderação. Os irmãos que já foram lembrou, né? 2 ladrões foram condenados à morte. Um deles aceitou. O outro, conhecendo, sabendo que o Sudão gostava muito de cavalo, falou assim: eu sei fazer cavalo voar. Aí alguém falou: como é que é? Eu sei fazer cavalo voar. Aí o Sudão chamou ele e falou: você sabe fazer cavalo voar? Sei. Quanto tempo você precisa? Eu preciso de 1 ano. Matou o outro ladrão e esse ficou vivo. Aí o guarda falou: cara, eu te conheço desde pequeno, você não sabe fazer cavalo voar. Ele falou assim: não, eu estou ganhando uma saída. Eu estou ganhando tempo, porque em 1 ano o Sudão pode morrer. O cavalo pode morrer. Ou eu posso ensinar o cavalo a voar. Quem é você diante das suas provações? Arrega não, filha. Arrega não, varão. A dívida é grande, mas você é maior que ela. O problema é grande, mas você é maior. E aqui, escute, você não vai terminar os seus dias aonde você está com seus pés, mas você vai terminar os seus dias aonde você está com seu coração. Tem como você ser pobre, mas seu coração tem que estar na riqueza. Você está enfermo, mas o seu coração tem que estar na cura. Você está sendo afligido na sua vida sentimental, mas o seu coração tem que estar numa família abençoada. Tira seu coração dessa tribulação. Chega num restaurante caríssimo e pede uma água com gás. E toma, como se você fosse o mais rico do mundo. Ah lá a metida, né não? Ah lá o metido, né não? Você está colocando seu coração em um lugar. Coloca seu coração. Tira seu coração da situação que você está vivendo. Porque quando o seu coração sai de lá, é questão de tempo para Deus levar seu corpo, sua casa, sua família e tudo que você tem. É questão de tempo para Deus te tirar desse deserto. Mas aqui dentro e aqui você já precisa se ver, se imaginar e agir como. Se vista como você quer ser. Faça como. Haja como. Porque Davi tinha os pés no pasto, mas o coração dele estava no trono. Seu coração precisa estar na onde Deus quer te levar e aonde você quer estar. Porque a única coisa que limita Deus de agir é a falta de sonho, é a falta de projeto. E aceitar a mesmice. Você tem que se revoltar. E orar com revolta. Agir com revolta. Trabalha dobrado. Arregaça as mangas da camisa. Quebra o orgulho, quebra o eu. Vai pedir. Pede perdão, vai conversar. No pior momento você precisa se moldar. Deixa essa provação te moldar para melhor. Deixa essa guerra te fazer crescer. Não impeça o processo de Deus que está sendo forjado com essa tribulação. Deus vai te dar uma saída. Deus vai te dar uma solução. Quando o seu coração está lá e você crê, Deus te dá a saída, Deus te dá a solução.